Bom, hoje estou começando o meu primeiro vídeo. Eu estou falando aqui, é o Yuri das Ins. Vocês talvez vão começar a ouvir falar mais de mim. Pretendo postar toda terça e quinta. Não estou nervoso, mas também estou muito cansado. Hoje estou falando mais ou menos, são 9h50, quase 10 horas da noite. A Carol foi tomar banho, daqui a pouco a gente vai comer alguma coisa. Não sou muito daquela pessoa que madruga para trabalhar, porque acaba sendo totalmente improdutivo para o dia seguinte. Eu trabalho o dia inteiro com vendas, então o horário comercial é que faz rodar, girar a empresa. E, enfim, estou aqui comendo umas frutas, enquanto vou contar um pouquinho para vocês. A ideia é contar um pouquinho mais do que a gente está fazendo de verdade, o que eu estou fazendo de verdade, o que eu faço, como é que a gente faz as coisas lá dentro. Muito para contar um pouquinho dos bastidores lá na empresa. Eu tenho uma mania de ficar mexendo com caneta, então eu vou fazer com caneta para vocês. E hoje eu quero contar um pouquinho de um pouco da história do que a gente fez até o momento para entender até onde a gente está aqui. Muita gente já me perguntou, e de verdade não é mentira, muita gente já me perguntou como é que a gente faseou para chegar no nicho que a gente está. E não estou aqui para ficar vendendo a empresa, vou só contar a nossa história. A gente eu comecei a fundar a empresa em 2019, quando eu tive as primeiras ideias ali de empresa que eu queria fazer, eu queria empreender. Isso eu posso deixar para uma outra história do porquê que eu comecei a empreender. Mas aí chamei alguns sócios, para uns 5, 6 sócios na época, para empreender. Tive uma ideia de fazer algo muito relacionado à telefônica, meio que fazer um Nubank da telefonia. E meio que não deu certo. No primeiro sábado que eu chamei os meus sócios lá para trabalhar, metade já não veio. Um deles é inclusive um amigo meu até hoje, a gente se gosta muito. E a gente acabou não avançando. E era uma empresa chamada Colme, era um negócio meio que ser um Nubank da telefonia. E aí quando a gente definiu por fazer isso na virada do ano de 2019, não deu certo. Todos os sócios saíram. E aí eu fiquei meio que sozinho, fiz um mochilão com os amigos para espairecer a cabeça. E aí na volta, um desses sócios que tinha participado comigo definiu por voltar a fazer empresa comigo. E a gente fundou em 2020 a Zins, um pouquinho o nome do que ela é hoje, mas nada do que ela é hoje em questão de negócio. E aí nós definimos por criar uma empresa que era para ser um SaaS. Então a gente queria fazer um sistema que conectava construtora com fornecedores de material de construção para fazer cotação de material voltado para a construtora. Então, a consultora lá selecionava o que ele queria fazer, o que ele queria contratar ou comprar, sei lá, 10 sacos de cimento. E a gente vinha aqui e ficava os desesperados aqui achando fornecedor de material de construção. A gente fazia tudo na louca com um site lá no WordPress, assim, de qualquer jeito. E até que a gente começou a tentar vender para os clientes esse modelo. Era literalmente um site, o site tinha um formulário, esse formulário caía para mim, e a gente buscava os fornecedores ligando e fazendo e-mail, fazia um PDF e entregava para o cliente como forma de entregável para ele. Mas aí, o que acontece foi que a gente ficou do ano de 2020 inteiro sem faturar nenhum real. Para não dizer que não faturou nada, no mês de dezembro de 2020, a gente vendeu um SaaS de R$ 198 para ele, para uma construtora que acreditou na gente, enfim, nessa época, e começamos a testar aquele produto. E só um parênteses, né? Acho que foi nessa época de junho de 2020 ou agosto de 2020, eu trabalhava na BRF, da empresa da Sadia e da Perdigão, durante o dia. Eu acordava geralmente 5 da manhã para estudar, li muito livro, para tentar aprender um pouco mais sobre empreendedorismo. E à noite eu estava fazendo uma pós-graduação ainda, na FAI, eu fazia finanças. E aí eu tinha as reuniões da Azins, então com esse meu sócio. E ainda também um outro parênteses, em março de 2020, foi quando a gente, em 3 sócios, a gente definiu a gente estava em 2 e a gente convidou o Gustavo, que é o meu sócio atual, para participar. Enfim, só fechando alguns parênteses aí do contexto. E quando a gente virou de 2020 para 2021,
muita, muita esperança foi criada, porque a gente virou o ano e de janeiro para março a gente vendeu mais uns 3 clientes. Então a gente estava com uns 3 SaaS pagos. Nada dava certo, porque a gente ligava para os fornecedores fazer as cotações de materiais, era uma loucura. E realmente não dava certo, assim, a gente não conseguia criar um preço, nada era mais competitivo do que as construtoras mesmo já conseguiam. A gente acreditou muito no negócio, então o Gustavo, que era gerente numa empresa, ajudava a aportar financeiramente, eu já estava fora do meu negócio, já estava desempregado, e o meu outro sócio, que a gente estava em 3, também tinha saído para me ajudar. E, e aí a gente tinha contratado um dev para fazer um produto inicial e realmente foi de água abaixo, assim, porque o dev custava aí no mínimo R$ 3.000 por mês, a empresa não faturava nem o suficiente para pagar as contas de contabilidade, o escritório era aqui em casa e a gente fazia de qualquer jeito. Até que a gente definiu em 2021, maio de 2021, que aquilo que a gente estava fazendo não fazia assim, nenhum sentido. Então definimos por então abolir aquela ideia, demitimos o dev. E logo na sequência, depois de um ano e meio, né, pensar 2020 para cá, nessa história, o meu sócio, que eu não é o Gustavo, ele decidiu sair, pediu para sair, fez inclusive uma proposta financeira para sair, que não foi muito bacana, inclusive é uma coisa que eu posso até contar sobre sociedade. Mas enfim, saiu, fizemos o pagamento. No momento que a empresa estava no lixo, a gente não faturava nada, a gente demitiu inclusive os clientes, a gente definiu por não fazer com eles, isso foi uma merda. E aí, nesse momento, ficou eu e o Gustavo sentando, pensando no que fazer. E aí a gente, muito do que a gente conversava com as construtoras, elas falavam, pô, beleza, material é legal vocês fazerem esse serviço, mas vocês não fazem nada de mão de obra. E pô, a gente sempre tava com medo de fazer isso, né? E aí, quando a gente definiu, pô, a gente poderia tentar ajudar na mão de obra. O Gustavo, ele tinha uma construtora própria, pequena, de pequenas reformas rápidas. Eu não entendia bolhufas de obra. E a gente meio que definiu por fazer o seguinte. A gente sabia que a gente queria levantar uma hipótese que esse mercado teria uma taxa que a gente poderia pegar para nós. Essa era a hipótese. Então a gente ia no Get Ninjas, ia nos sites e tal, e tentava pegar lead para tentar vender para as construtoras. Só que olha o que a gente fazia. A gente fechou parceria com umas 3 construtoras locais aqui de Curitiba. E aí eu ia no Get Ninjas da vida e pegava os leads e passava como indicação. E aí a gente falava, ó, se você fechar essa venda, me passa uma comissão de 10%. Era essa a hipótese. Se ele me pagasse 10%, significava que existia ali no meio um dinheiro relevante que a gente poderia trabalhar. E foi então que a gente fez os primeiros testes, começamos a buscar uns leads, até que um dia eu passei um lead para uma construtora e ela fechou essa obra por R$ 40.000 e ela me passou 4.000. E aí eu falei, puta que pariu, cara, a gente tá milionário, cara, com esse dinheiro. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, vindo num negócio nosso. E aí a gente falou, cara, tá aqui o dinheiro. Né? E a gente continuou trazendo mais leads e a gente percebeu que as construtoras não tinham tato nenhum com vendas. Então eu falei assim, não, deixa que eu vendo para os leads que a gente pega, o Gustavo me ajudava a fazer os orçamentos e aí a gente toca a obra. Só que a gente sempre quis ser intermediadora. A gente sempre quis ser a intermediadora, a gente nunca quis ser construtora. Só que daí eu comecei fechei um primeiro projeto e a gente ia lá e contratava uma consultora para fazer. Então eu fiz um projeto arquitetônico, achamos uma consultora, deu certo mais ou menos. A gente foi lá e fechou uma primeira obra, eu nunca vou esquecer, a gente fechou uma primeira obra de R$ 38.000, não, acho que era R$ 26.000, um valor gigantesco para a gente transacionar, uma coisa que eu jamais pensaria isso. Fiquei absurdamente feliz, era uma sexta-feira, assinei o contrato, depois eu vou ver se eu acho um áudio meu absurdamente feliz falando desse contrato fechado. E a partir do momento que ela fechou o contrato, era numa sexta-feira, ela tinha que pagar o valor na segunda-feira seguinte. Eu estava tão feliz com aquele contrato que eu esqueci que eu deveria colocar uma multa, inclusive contratual, e cobrar por isso, né?
Chegou na segunda-feira, a mulher que fechou a venda comigo, a compra comigo, ela ela falou que conversou com o marido dela, que ela foi muito sede ao pote, assim, e ela vai dar para trás. Então ela declinou do negócio, logo depois que eu tinha ficado muito feliz, desde então, esse foi, além de outras coisas, motivos de eu e o Gustavo termos muita dificuldade de comemorar as coisas, exatamente por conta dessas derrotas que a gente teve. Dado isso, a gente, enfim, procurei uma outra venda, até que deu certo, fechei uma reforma de uma edícula, de uma residência. Então, a gente foi lá, eu fechei acho que por R$ 30.000, o cliente pagou, e a gente ia lá e subcontratava um prestador de serviço. E a gente queria fazer esse match. Só que no fim, enfim, a gente continuou, aí fechei novas obras ao longo de no segundo semestre de 2021, e a gente começou a vender assim. Então eu comecei a vender uma obra a cada 2 semanas, mais ou menos. Uma semana vendia uma, a cada 2 semanas vendia uma. Só que foi desesperador, porque a gente estava começando a não ter capacidade de mão de obra. Então, a gente não era construtor e dava um problema na obra e o cliente estava cagando se eu era intermediador ou não. Ele queria saber quem ia resolver o problema dele e estava certo ele. Então, ele fechou um contrato comigo e ele ia atrás de mim. E isso nos prejudicou de uma forma absurdamente grande. Eu tive graves problemas de crise de ansiedade, comecei a fazer, nessa época, eu já estava fazendo, acho que psicólogo já em 2020, se não me engano. Meu pai foi internado pelo Covid, conseguiu sobreviver, graças a Deus, mas foi tudo muito ao mesmo tempo. Nada dava certo, praticamente 2 anos. Foi a primeira sensação de dinheiro que eu estava tendo. A gente não, o meu sócio, o Gustavo, tinha largado o emprego dele para me ajudar. Nem eu, nem ele estávamos recebendo Prolabore. E assim, tava tendo crise de ansiedade absurda. Assim, isso eu tô contando um resumo ainda, porque teve várias outras coisas que a gente tentou fazer que não deu certo. Enfim, na virada de 2021 para 2022, a gente tem um mentor que a gente conheceu lá atrás, de maneira orgânica, assim. Ele foi além de amigo, ele foi um grande mentor. E a gente sentou com ele e falou, ou a gente muda, a gente foi tomar um café. A gente falou, ou a gente muda de modelo de negócio, ou alguma coisa, a gente faz alguma coisa nesse negócio para parar de vez, mudar como a gente está fazendo, ou a gente para. Porque desse jeito que a gente está fazendo não tem como. E nessa virada, ele falou, cara, vocês precisam colocar na plataforma de vocês um botão chamado escolher, que é basicamente dar a sensação para o cliente de que ele está definindo quem é que ele quer, e não a Zins definir como social Uber, quem é o motorista da vez. Porque nisso a gente acaba puxando uma responsabilidade que a gente não quer e a gente acaba não gerando valor para o cliente. Foi uma virada de chave singela e absurda ao mesmo tempo, porque a gente conseguiu, em um pequeno botão que a gente colocasse dentro de uma plataforma, fizesse diferença. Então o Gustavo foi lá, aprendeu sobre o no-code, fui atrás de como fazer codificar assim, codificar, porque ele não sabia codificar. A gente criou uma plataforma e a gente fez o seguinte: a gente listava os serviços, divulgava para o cliente aceitava, e aí vinham os prestadores aceitar aquela obra. E dessa maneira começou a dar certo. Então, você começa a entender como é que a gente vai chegando no marketplace, né? E aí a gente publicou, fizemos uma nova versão e comecei a vender. Eu comecei a vender e o Gustavo programava. E aí, na virada de 2021 para 2022, isso começou a dar certo. Porque a maior parte dos problemas estavam sendo resolvidos entre eles, entre o usuário cliente e o usuário prestador, entre os sellers e os buyers. E, cara, isso foi uma virada de chave absurda para nós, porque todos os problemas que estavam tendo nas nossas costas saíram. É como se você pegar aquele vídeo que tem dois pinchers brigando um na frente do outro, que tem um portão, e quando você abre o portão, os dois param de latir. É exatamente a mesma coisa. Quando você colocava o cliente e o prestador para se juntar e resolver o problema, eles se resolviam e só vinha para a gente quando precisava de uma mediação de conflito. E olha que absurdo. A gente começou a perceber que muitos conflitos eram à base da falta de comunicação. E antes que você imagine que, por que vocês não evitam de passar o telefone do prestador para o cliente para evitar um bypass, né? Que é evitar negociar, tô com chavo. A verdade é que
A gente tentou fazer isso. E quando a gente tentou fazer isso, qual que era a primeira coisa que os prestadores e os clientes faziam quando eles começavam a obra? Eles se passavam contato. E é óbvio, é natural que eles vão fazer isso, porque eles querem agilizar o contato. Então a gente falou, pô, já que eles não fazem, não vamos ficar brigando contra o inimigo, vamos se juntar a eles. E foi isso que a gente fez. Na virada, nesse mês então, deu muito certo. A gente começou a avançar dessa maneira. Só que teve um problema, a gente estava... um ponto muito importante, né? Que em 2021 a gente acabou contratando muita gente. Ou seja, a gente, além de estar com uma crise nessa área absurda, estava contratando um monte de estagiário, fazendo um monte de merda. Não só eles, mas a gente também. E então em 2022, quando a gente está em 2022, a gente definiu demitir todo mundo. Ficamos só eu, o Gustavo, um estagiário e uma vendedora. Só que, cara, não ia para frente porque a recorrência de uma reforma residencial é muito baixa. Então, imagine você fazendo uma reforma residencial e definir pela não contratação disso. Deixa eu fazer um teste aqui, será que tá filmando? Tá. Foda-se, vai ficar assim. E aí não tinha recorrência, o custo de geração de lead era muito alto e o ticket médio era baixo, então um ticket de uma reforma residencial era 26 mil. Então, quando você começa a entender o tamanho e o porte dessas obras, você começa a entender que isso acaba sendo um valor pequeno, porque a nossa remuneração ela vinha só de uma transação, uma pedaço da transação, um fee, um take rate, chama como quiser. E aí não girava as vendas, aí eu tive que demitir na verdade não demitir a vendedora. Eu lembro que a gente em 2022 a gente levantou a seguinte hipótese: pô, a gente precisa ter recorrência de vendas. Que mercado que parece que tem obra o tempo todo? Até porque tem um mentor nosso que falava assim, cara, procura um formigueiro em que você coloca um pauzinho ali e vem um monte de formiga. E eu ficava pensando nisso até que a gente levantou a hipótese. Me parece que a gente não sabia que as franquias têm obras o tempo todo. E essa foi a hipótese que a gente levantou, só isso. E aí, para provar essa hipótese, eu comecei a prospectar marcas. Enquanto a vendedora vendia para o B2C, e a gente fazia esse teste. Pô, até que depois de algum tempo prospectava direto no LinkedIn, eu fechei a primeira marca, que era a Dolph Donuts. Talvez eles nem saibam disso. E aí eu fechei uma parceria com eles, onde eles falaram, pô, beleza, vamos fazer um teste lá em Cascavel, numa obra lá em Cascavel. O negócio já funcionava, o produto já funcionava, eu não tinha nenhum prestador em Cascavel, e eu falei, a gente vai ter prestador em Cascavel. E foi uma loucura, cara. A gente começou a ligar para os prestadores de Cascavel, homologar prestador na unha mesmo. O estagiário me ajudava também. Até que chegou o projeto dessa unidade de Cascavel, e a gente publicou, deu certo, a obra ficou linda. E aí eu olhei pro Gustavo e a gente falou, fudeu, é isso aqui. Cara, é isso aqui que a gente precisa fazer. Tá aqui o dinheiro. A obra deu certo, a gente conseguiu homologar prestador, deu match e aí começou a rodar muito melhor. E desde então a gente começou a focar totalmente em franquias. Largamos todo o mercado de B2C, infelizmente desligamos a vendedora. O estagiário continuou com a gente durante um tempo, mas depois ele pediu para sair. A gente remontou a operação, eu e o Gustavo ficamos ali. E de repente 2023 começou a dar muito certo, tanto que no início de 2023, quando as coisas começaram a rodar melhor, 2 fundos de investimentos entraram aqui como investidores, mais um investidor anjo. Fizemos uma rodada pequena de 300 mil reais. E 2023 foi um sucesso, porque a gente começou a crescer muito mais em vendas, a gente começou a focar em rede de parcerias com as marcas indicavam para os seus lojistas. Só que aí teve um outro impasse que a gente quase faliu de novo, que a gente acabou crescendo muito, muito mais, então a gente aumentou o faturamento em mais ou menos 5, 6 vezes de um ano para o outro. E a gente não tinha uma operação rodando bem definida. A gente estava contratando de novo, estávamos em 10, 12 pessoas. E aí, com isso, na metade do ano, a gente começou a cair as vendas, os churns começaram a rolar, a gente começou a devolver dinheiro e os problemas começaram a explodir. Isso a gente estava, sei lá, com 10 obras em paralelo no máximo. E o modelo marketplace funcionando, a gente tendo as parcerias com as marcas. E aí a gente quase faliu de novo no segundo semestre de 2023, quando a gente teve que recuperar a operação, desligamos nossos funcionários, a maioria deles, ficamos apenas com 2 e chamamos um outro, que era o nosso coordenador, que hoje é o nosso sócio, que é o Alisson. Então a gente ficou em 3 sócios. Foi a nossa jogada de 2023.
e a gente recuperou a empresa. Então a gente voltou para a operação, eu voltei a atender clientes, entendi o que precisava arrumar e, e no final do dia a gente conseguiu terminar o ano de 2023 com superavitário, um superávit. As coisas voltaram a dar certo, a gente começou a ter um feedback melhor, os clientes começaram a não ter mais churn e a história começou a ficar muito mais melhor, não, né? Muito melhor. E na verdade, em 2024, isso rendeu bons frutos, a gente gerou caixa de novo. Agora, em 2024, tivemos o melhor ano da história, então a gente cresceu de novo, não tão acelerado quanto no ano anterior, mas crescemos de novo. Eu participei de praticamente todas as vendas de 2024 e voltamos a contratar no final de 2024 e agora a gente está com uma equipe muito mais performática, as coisas funcionando muito melhor. Voltamos a abrir uma rodada agora de investimento para uma rodada mais volumosa, né? Então a gente está captando agora no mercado em torno de 4 milhões de reais. Espero que dê certo. Estou na torcida aqui, vou gravar aqui provavelmente essa história. E a partir desse momento agora a gente virou um marketplace voltado para franquias com o objetivo de formalizar, trazer mais segurança para as reformas do Brasil. E veja que toda essa estrada ela não se veio de uma ideia que muita gente pergunta, né? Pô, como é que você tiver essa ideia? Na verdade, a ideia ela não veio assim, né? Ela vai sendo criada e provavelmente ano que vem ou até o final do ano alguma coisa vai ser mudada. É óbvio que as viradas de chave acabam sendo menores à medida que você vai avançando, mas as coisas vão se explicando, né? Então, muitas das coisas que a gente está fazendo hoje, elas se justificam pelos erros do passado e, enfim, acabou dando certo. E é isso, acabei de esqueci de pedir de se inscrever no canal, é o meu primeiro vídeo. A Carol tá me acompanhando aqui do lado. E dá like se você não gostar, dá dislike e faça textão xingando todo mundo. E aí, nóis.